O mundo tem sentido os impactos das mudanças climáticas de forma cada vez mais intensa. No Brasil e no exterior, tragédias provocadas pelas chuvas extremas têm deixado mortes, destruição e milhares de desabrigados. A Simone Oliveira chega agora com mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Simone, bom dia para você. Olá, Wilker. Muito bom dia para você e para todos do Santo Café. Nos últimos tempos, as tragédias ligadas às mudanças climáticas vêm acontecendo cada vez mais, deixando um rastro de destruição e mortes. Há um ano da maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas estão voltando com máxima intensidade. Desde meados de junho, 5 pessoas perderam a vida e mais de 7 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Quando a gente segue para a região norte do país, chegamos ao Amazonas, que neste mês de julho, tradicionalmente, é tempo de seca nos mananciais, mas a realidade é bem diferente. Inundações e alagamentos dos rios, entre eles o Rio Negro, impactam a vida de milhares de pessoas. Cerca de 530 mil estão sofrendo as consequências devido às fortes chuvas. O estado do Amazonas decretou que a metade das cidades estão em situação de emergência. Essa realidade, Wilker, é observada também fora do país. No último dia 4, dia da independência dos Estados Unidos, o estado do Texas, no sul do país, recebeu fortes chuvas torrenciais que destruíram vários bairros, várias cidades do estado. Por lá, até o último boletim divulgado nesta quinta-feira, 119 pessoas morreram, 173 continuavam desaparecidas. Wilker, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Simone, pelas informações, nos ajudando, a introduzir esse assunto que a gente vai tratar a partir de agora. Como ovelhas entre lobos, mas guiados pelo Espírito, o Evangelho de hoje nos alerta sobre os desafios de quem segue uma missão maior. E quando falamos de preservação da criação, sabemos que esse também é um caminho cheio de oposições. Mas é preciso perseverar e agir com sabedoria. E é justamente isso que movimenta a Igreja no Brasil, que já começa a se preparar para a COP30, um dos maiores eventos mundiais sobre o clima. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Dr. Carlos, que já está conectado aqui com a gente, para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem a ver com cada um de nós. Doutor, bom dia. Bom dia, como vai? Prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, doutor. Ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, né? E eu queria que o senhor começasse nos explicando o seguinte. A gente viu agora a Simone falar sobre a situação do que aconteceu aqui no Brasil, do que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos e do que acontece lá nos Estados Unidos também, no Texas. Ainda é possível reverter essa situação, reverter esse prejuízo que a gente já provocou no nosso planeta? Olha, da forma como hoje se configura a questão global, retroagir ao estado que nós estamos, que é de 1,55 graus Celsius, que foi a medida do ano passado do aquecimento global desde o início da era industrial, é difícil. Mas o que se pode fazer é manter o planeta sem muito aquecimento. Eu diria num nível que seria aceitável, apesar da intensidade dos impactos, não deixar que isso piore. Então, no momento, a iniciativa que se tem é para se manter a temperatura nesse nível que hoje está. E para fazer isso, é preciso impedir o lançamento de gases de efeito estufa, que são os gases lançados pela humanidade decorrentes da queima de petróleo. E se nós não fizermos essa contenção dos gases, o planeta tende a aquecer, e aquecendo você vai ter mais desequilíbrio ambiental, como secas, chuvas extremas, que é o que nós estamos vendo hoje. A gente tem essa expectativa, de um aumento de 1,5 grau até 2030. Isso já seria um cenário muito preocupante, certo? Por que a gente considera, porque se a gente for pensar aqui, a gente que não entende do assunto, 1,5 grau não parece ser muita coisa. Por que tem tantos impactos assim?
Porque a temperatura normal do planeta para funcionamento climático seria da temperatura que a gente tinha no início da era industrial, que era uma temperatura que estava regulada, você não tinha excessos. A partir do momento que você tem 1 grau de média, 1,5 grau de média global de aumento, os efeitos começam a aparecer de forma catastrófica, que é o que nós estamos vendo agora. Porque quando nós falamos de 1,5 grau de média global, isso é média. Então você tem no planeta áreas que têm oceano, áreas que têm áreas geladas, como o Ártico, a Antártida. Então a média de 1,5 grau não é a realidade dos continentes. Por exemplo, no Brasil, nós estamos com mais de 2 graus de média, porque é uma área continental, é diferente. Então, na verdade, esse desequilíbrio, ele acaba sendo muito sensível quando você fala de, por exemplo, 1 grau de diferença. Não é? 1 grau médio de diferença do planeta, ele é um elemento desestabilizador do clima que leva a esses efeitos e a potencialização dos eventos climáticos extremos, né, que é o que nós temos hoje. Então, toda a discussão do Acordo de Paris era para que nós não chegássemos a 2 graus. Mas, no final da discussão, foi adotada a métrica de 1,5 grau para ser mantida, porque pedagogicamente era melhor para convencer os países de que eles teriam que fazer um esforço para manter a temperatura em 1,5 grau. Mas isso, na prática, já está se demonstrando impossível, porque nós já estamos hoje com essa métrica de 1,55, que foi a média do ano passado. Então a gente já meio que perdeu essa batalha aí, né? A luta seria para não piorar ainda mais a situação. E a gente tem países que são grandes poluidores, China, Estados Unidos e vários outros. Qual que é o papel do Brasil nisso? O Brasil tem potencial para ser uma liderança nessa questão? A gente vai sediar a COP30? O que a gente pode entender da participação do nosso país nessa discussão climática? O Brasil, ele tem uma vocação natural de proteção ambiental porque ele é detentor das maiores florestas do mundo, é detentor da maior biodiversidade do mundo, é um país continental enorme, com grande região costeira, né? Muitas áreas protegidas. Então o Brasil tem essa vocação natural de pedir proteção ambiental ao mundo. Ele é, no seu DNA, um país que tem esse componente. E o Brasil, para fazer esse papel de liderança, de interlocução, ele é também um país que tradicionalmente tem, diplomaticamente, uma inserção muito grande e uma cultura de paz. Não é? Isso sempre foi o papel do Brasil, tanto que o Brasil abre as conferências das Nações Unidas, as conferências anuais. Então, o Brasil, ele é um interlocutor privilegiado, mas para fazer isso ele tem que dar o exemplo. Tá? Aí o Brasil teria que se afastar da matriz do petróleo, deixar de explorar petróleo o mais rápido possível. O Brasil teria que deixar de desmatar as suas florestas, fazer a manutenção do seu meio ambiente interno, para que ele desse o exemplo. Porque a melhor forma de você fazer uma cobrança internacional é você dar um bom exemplo, dizendo que você está fazendo a lição de casa. Né? Sim. Então o Brasil tem toda a condição, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista diplomático, de fazer esse chamado internacional para a proteção ambiental. De fato, o Brasil é vocacionado para isso, é o DNA do Brasil. Que a gente consiga, então, né, com os nossos líderes aí, com os nossos governantes, assumir esse papel mesmo, trazer essa responsabilidade. Antes da gente finalizar, queria abordar com o senhor um tema. Eu estava lendo que a Amazônia corria o risco de, em alguns anos, se tornar uma savana, porque não era sustentável do jeito que está. Isso é verdade? Existe mesmo algo científico que comprova isso? Porque eu achei isso muito assustador. Existe, é um dado científico, né? Porque a Amazônia ela tem um clima, esse microclima da Amazônia, que está hoje em jogo, ele, à medida que você vai desmatando, ele vai sendo alterado. E a floresta, ela vai começando a perder umidade. Então, a grande questão é não deixar que a Amazônia, através do desmatamento, ela venha sendo reduzida
mudando o clima na região e aí ela caminhando então para a transformação do que era uma floresta úmida, tropical, equatorial, em savana, uma região de estepe, né? Uma região como se fosse um cerrado. E isso é muito importante porque da Amazônia depende a linha do Equador do aquecimento global. Então, esse é um hotspot, é um ponto importante, vital para o planeta. Manter a Amazônia é manter a temperatura da área do Equador do planeta, do qual depende a direção das correntes marítimas do Atlântico, do qual depende também o degelo do próprio Ártico, que pode liberar metano, permafrost. Então, a Amazônia, ela é importante para o Brasil, ela tem que ser mantida e ela é um driver, ela é um elemento de equilíbrio global, né? Em função da sua extensão e das suas características. E, além disso, a Amazônia provê regularidade de chuvas para toda a América do Sul, né? Então, é importantíssimo a manutenção da Amazônia como um elemento de equilíbrio não só sul-americano, mas também global. Que senão vai chegar uma hora que será insustentável, né, a gente viver por aqui. Obrigado, viu, doutor Carlos, que a gente, então, a partir dessa sua reflexão, acompanha agora o que vai acontecer lá na COP30. O Brasil, então, que tem um ativo muito importante, que é justamente a floresta amazônica. Obrigado, viu? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.